Olá, alunos, vamos para a nossa aula de número 82. Já começo parabenizando mais uma vez vocês por estarem aí nos acompanhando, assistindo as videoaulas, respondendo as atividades, né? É sempre bom a gente fazer aquele lembrete. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, não se esqueçam, né, de preencher o formulário de questões e clicar no link de presença para poder validar a presença de vocês na aula, ok? Então vamos começar, vamos ver o que temos para hoje. Hoje a gente vai discutir um assunto que para muitos de vocês já é bem familiar, porque a gente já fez essas discussões em aulas anteriores, né? Mas a gente sempre traz novidades, sempre vai aprofundar os saberes, os conceitos trabalhados com relação ao gênero textual pôster, né? Então a gente já discutiu e vamos aprofundar. Então os objetivos para a nossa aula de hoje: a gente vai fazer a leitura do gênero pôster de campanha publicitária. Vamos analisar os usos dos verbos no modo imperativo. O modo imperativo a gente vai retomar, vai fazer uma revisão, né, para ver se vocês realmente conseguem se apropriar do uso, da forma de conjugar os verbos, né, no modo imperativo. Vamos fazer atividades de interpretação textual com o auxílio de material gráfico diverso. Vamos aprender como identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros e reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido, né? Então esses são alguns dos objetivos que a gente vai tentar dar conta de trabalhar com vocês no decorrer da nossa aula de hoje, certo? Então no primeiro, para a gente começar aquecendo aqui, né, nos primeiros slides, a gente tem aqui: será que existe uma diferença entre publicidade, propaganda e marketing? Então vocês já conhecem essas palavras, provavelmente marketing é uma palavra que vocês relacionam possivelmente aí com propaganda mesmo, né? E aí às vezes também faz a relação do marketing com a publicidade, mas quais seriam as especificidades de cada gênero discursivo, né, pertencente aí a essas categorias, digamos assim, né, quando se trata dessa questão publicitária, dessa questão das propagandas e do marketing que envolve, né, todo esse contexto de enunciação. Então vamos ver aqui, olha, para a gente tentar diferenciar aqui, eu trouxe alguns conceitos, né, vamos ler junto comigo. Então a publicidade, ela tem por objetivo tornar pública alguma coisa, despertar no público o desejo de compra. A publicidade tem como objetivo o lucro através da atividade comercial, né? Então, basicamente, o conceito para a publicidade seria esse. Já na propaganda, ela utiliza estratégias de persuasão para fins ideológicos. Ela visa a difundir informações que, geralmente, são pagas, induzindo pessoas à aquisição do anunciado. Geralmente, apelam para recursos psicológicos que mexem com emoções, opiniões e sentimentos, motivando as mais diversas ações a partir deles. E no marketing a gente tem que ele consiste em uma série de estratégias que tem como principal objetivo vender bens, serviços e comportamentos. É essencial no processo de compra e está presente em praticamente tudo. Envolve a identificação e a satisfação de necessidades humanas e sociais, né? Então a gente vê que esses gêneros textuais, eles geralmente são utilizados aí com o objetivo ou de vender um produto ou de vender uma ideia, né, de delinear um comportamento, uma atitude, né? Então a gente vai analisar agora algumas campanhas publicitárias, alguns posters que foram feitos para contribuir com essas campanhas, né? E vamos tentar identificar aí qual o objetivo desses enunciados, qual o objetivo das ilustrações presentes nesses posters, do discurso verbal, né, as palavras que estão ali colocadas, e da linguagem não verbal, ok? Então vamos ver aqui o primeiro que a gente trouxe. Então observem ali. O rapaz está usando uma camiseta vermelha, né? Vermelha é uma cor que remete ao sangue, e na linguagem verbal a gente tem a frase: eu sou doador de sangue, né? Ali a gente tem logo acima, com letras um pouquinho menores, escrito: você não precisa de superpoderes para ser herói de muitas pessoas. Salve vidas, doe sangue. Né? Uma campanha publicitária feita no dia 25 de novembro, dia do doador de sangue, né? Ou feita para disseminar essa data,
né, 25 de novembro, como sendo a data do dia do doador de sangue. E ali vocês têm a logomarca, né, de pessoas que estão patrocinando, dos patrocinadores, né? Somos DME, Grupo DME, que é o grupo que está patrocinando essa campanha publicitária, né? Então, esse grupo que está investindo dinheiro nisso, né, na elaboração dos posters, dos flyers, enfim, de todos os materiais que serão utilizados para disseminar essa ideia, né, para pulverizar a ideia de fazer o quê? Sensibilizar as pessoas para a importância delas serem doadoras de sangue, né? Então, observem ali que até o desenho, a cor da camiseta, tudo foi pensado, né, para estimular, para sensibilizar ali o leitor com relação à importância de ser um doador, ok? Vamos para mais análises aqui. Então, observem que aqui a gente vai fazer uma reflexão, né, algumas informações importantes a respeito de quais são os benefícios para as pessoas que resolvem ser doadores de sangue. Então, observem ali no primeiro item. Vamos ler juntos. Os doadores de sangue têm direito a meia entrada em estabelecimentos culturais, né? Cinema, teatro, sempre que quiserem assistir aí a algum dos elementos da nossa cultura, eles têm direito a meia entrada. De acordo com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, eles têm direito a um dia de folga a cada 12 meses. Então, trabalhou um ano, tem direito a um dia de folga se ele é doador. A Lei nº 219, de 2009, garante ao doador o direito de usar a fila preferencial em bancos e supermercados. Essa é a informação que, às vezes, os próprios doadores desconhecem, né? E é um direito assegurado para eles aqui, certo? Na nossa legislação. E, por fim, em alguns concursos públicos, o doador pode conseguir a isenção total ou parcial da taxa de inscrição e até pode ser beneficiado pelo critério de desempate. Então, se a pessoa está tentando um concurso público e ela empatou com vários candidatos na questão da nota, às vezes também empatou na questão da idade, então pode ser utilizado como critério de desempate o fato da pessoa ser um doador de sangue, né? Tamanho a generosidade, tamanha generosidade que está presente nessa atitude, certo? Então, fica a dica, né? Vale a pena as pessoas fazerem os exames ali certinho e verificarem se elas estão em condições de se tornarem doadores de sangue para salvar vidas, para contribuir com outras vidas, ok? O que a gente tem mais aqui em termos agora de posters? Vamos analisar esses dois aqui. Então, aqui no primeiro, é um pôster já bem famoso, conhecido por muitos de vocês. Então, ele tem ali, né, dor de cabeça, começa com uma indagação, né? Tomou o Doril, sumiu. E ali vocês têm, de forma desfocada, possivelmente estava escrita ali a palavra dor, né? Mas como sumiu, desapareceu, então também a palavra dor desapareceu. Então eles fazem ali um jogo, né, de marketing, de persuasão, um jogo iconográfico, né, utilizando determinadas palavras, né? Ali eles fazem a edição da palavra dor para realmente ela desaparecer, né, que são formas ali de persuadir o leitor, de sensibilizar o leitor para consumir esse produto, né? Então, a gente tem aqui uma campanha publicitária que tem por objetivo a venda de um produto, portanto, visa ao lucro, certo? Na sequência, a gente tem mais um pôster de campanha publicitária, né, fazendo propaganda de um refrigerante da marca Cine, né? E interessante aqui a gente observar os elementos do discurso verbal presentes, né, nesse pôster, que ali está escrito, de mãe para guria, desde sempre, né? Então, será que existe alguma região do Brasil que usa essa palavra guria? Né? Guria é uma variante linguística utilizada predominantemente em determinada região do Brasil. Então, fica aí a dica para vocês pensarem, né, quando foi elaborada essa propaganda. Mas é uma propaganda que é utilizada de uma forma geral em vários supermercados, armazéns, locais que vendem refrigerantes, né? Então, embaixo está escrito o sabor daqui desde sempre, né? Então, como elementos do discurso verbal, a gente tem as palavras que compõem aqui o contexto da enunciação desse slogan, dessa marca, né, de campanha publicitária aqui, certo? Para reforçar a marca, né, para essa publicidade. E agora, pessoal, aqui a gente tem um pôster diferente, né? Então, vocês têm ali, olha, conservar as florestas devia ser da natureza de todos. Escolha produtos com o selo FSC e ajude a conservar as florestas. Compre uma cadeira com a certificação FSC e proteja as florestas sentado.
Ali vocês têm as imagens, né, para enfatizar ali a intencionalidade de quem elaborou esse pôster. Embaixo a gente tem lá, florestas para todos, para sempre. Então são vários desenhos, várias ilustrações para representar uma ideia, né, para vender uma ideia aqui. Então vocês têm aqui, que é um pôster utilizado numa determinada campanha publicitária. Será que essa campanha aqui visa somente o lucro? Ou será que ela tem alguma outra intenção também de disseminar uma ideia? Fiquem refletindo um pouquinho sobre isso aí. Tá? Até o final da aula a gente volta para discutir isso. Vamos continuar aqui agora. Vamos para o primeiro exercício de hoje. Já fizemos uma discussão sobre a questão da linguagem verbal, da linguagem não verbal presente nesses anúncios publicitários. Aqui eu achei interessante essa imagem, selecionei ela aqui, olha o que está escrito ali. Ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Até 10 de outubro, a tenda arrecadará brinquedos para as crianças das casas André Luiz. Avise os amigos, avise a família, avise todo mundo. Doe seu brinquedo na tenda, loja 103, piso térreo. Então a gente tem aqui o ursinho, tem ali os elementos que ajudam a disseminar uma ideia, nesse caso. Então, para o exercício 1, vocês vão fazer uma questão discursiva, vão explicar como na frase ajude um brinquedo a encontrar uma criança, o autor atribuiu vida a um ser inanimado. Eu vou deixar vocês respondendo essa questão e a gente volta na sequência. Então, retornando, pessoal, olha lá. Então, quem elaborou uma resposta que aproxima essa ideia que está aqui sugerida como proposta de resposta para vocês, acertou. Então, ao invés de pedir ao leitor para ajudar uma criança a encontrar um brinquedo,
Ele pediu para o leitor ajudar o brinquedo a encontrar uma criança, atribuindo vida a um objeto inanimado. Né? Então, foi feito aqui um trocadilho com as palavras, né? Ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Como que o brinquedo vai encontrar a criança? Né? Então, a gente atribui vida a um ser inanimado, certo? Então, mais ou menos quem conseguiu sacar isso respondeu corretamente. Na questão 2 agora, e que figura de linguagem está presente nesse pôster? Então, quando eu tenho essa frase, ajude um brinquedo a encontrar uma criança, existe uma figura de linguagem. Vamos ver como que está a memória de vocês? A alternativa A, é uma hipérbole? B, é uma metáfora? C, metonímia ou D, personificação? Mais esse exercício. E aí, pessoal, quem percebeu que temos como alternativa correta a letra D, acertou. Parabéns. Né? Então, temos um caso de personificação. É uma figura de linguagem que consiste em atribuir vida a seres que não têm vida. Né? Então, parabéns para quem conseguiu se lembrar. A gente tem explorado bastante nos textos literários, nos contos que analisamos, nas crônicas, nos romances e nas poesias, o uso desse recurso de linguagem. Né? Então, o objetivo é justamente sensibilizar o leitor para, num primeiro momento, causar lá uma certa estranheza e, na sequência, o leitor consegue, de repente, entender o que foi a intenção do autor da frase. Né? Então, atribuiu vida, já que para a maioria das crianças os brinquedos têm vida, né? Eles brincam como se tivessem vida, né? Então ele fez o mesmo trocadilho aqui, utilizando uma figura de linguagem. Parabéns para quem conseguiu sacar isso. E agora, pessoal, a gente tem os verbos no imperativo afirmativo. Né? Então, vejam, no verbo ajudar, já no início da frase, ajude um brinquedo. Então, a gente tem que esse verbo ele está no modo imperativo afirmativo. Né? Então, ele tem a intenção de sensibilizar as pessoas, né? Nesse caso não chega a ser bem uma ordem, né? Que às vezes o imperativo afirmativo é utilizado para dar uma ordem para alguém, né? Mas nesse caso é mais um conselho, é um apelo, é um recurso mais apelativo para ver se sensibiliza as pessoas, né? Para doarem brinquedos para quem precisa. Então a gente tem que o verbo está no modo imperativo afirmativo. Lembram que o modo imperativo afirmativo, ele não é conjugado na primeira pessoa do singular, no eu. Então, no eu aqui foi omitido, foi substituído por um hífen ali, como vocês podem ver no slide. Né? E aí a gente tem a conjugação dele nas demais pessoas. Então, ajuda tu, ajude ele, ajudemos nós, ajudai vós e ajudem eles. Mas como será que a gente faz a composição desse verbo, das flexões verbais para todas essas pessoas aqui, quando estamos no imperativo afirmativo? Vocês se lembram? Então, o que a gente faz? A gente tem que
primeiro conjugar no presente do modo indicativo, né, que fica eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda, nós ajudamos, vós ajudais e eles ajudam. E aí no modo subjuntivo, que fica que eu ajude, que tu ajudes, que ele ajude, que nós ajudemos, que vós ajudeis e que eles ajudem. E aí sim eu consigo elaborar o imperativo afirmativo. Então, quando eu ainda não me apropriei muito bem do uso independente do imperativo afirmativo, eu preciso de fazer uma retomada do presente do modo indicativo, do presente do modo subjuntivo, para daí sim fazer a composição do imperativo afirmativo. De que forma que a gente faz? Então, observem lá na segunda pessoa do singular do presente do indicativo, no tu, né? Então, você tem ali tu ajudas. Você pega o ajudas, a palavra ajudas, tira o S, né? E aí fica ajuda tu. E você se apropria dela para conseguir compor a segunda pessoa do singular no imperativo afirmativo, né? Na sequência, observem que ainda no presente do modo indicativo, vocês pegam a segunda pessoa do plural aqui, o vós, né? Então você tem vós ajudais, mesmo procedimento. Pega a palavra ajudais, tira o S e utiliza ela sem o S na segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Então fica ajudai, vós. As demais pessoas é muito fácil. A gente pega na íntegra, a mesma forma que a palavra foi escrita, no presente do subjuntivo. Então, para ele, nós e eles, a gente, da mesma forma que está escrito, não altera em nada, a gente se apropria da flexão verbal e utiliza lá para o imperativo afirmativo, ficando então ajude ele, ajudemos nós e ajudem eles. Aí a gente tem a construção do imperativo afirmativo. Certo? É um exercício que requer um pouco de treinamento para a gente poder se apropriar, até que a gente consiga fazer ali a conjugação dos verbos utilizando o imperativo afirmativo sem necessitar de recorrer a esses passos aí que são preliminares para a gente conseguir. Certo? Agora, vamos refletir sobre essa questão do imperativo, né? Então, para a nossa terceira questão, a proposta é, vejam, o imperativo é um modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Questão 3. O verbo doar foi utilizado nesse pôster para indicar qual intenção do autor? Exprimir uma ordem com viés obrigatório ou exprimir um conselho, uma solicitação? O verbo doar está aqui embaixo, né, quando ele diz, doe seu brinquedo na tenda. Então, esse doe tem qual objetivo será? A primeira ou a segunda possibilidade? Marquem um X na alternativa, que vocês acharem apropriada. Retornando então, acertou a questão quem marcou a segunda proposta, né? A segunda alternativa. Então, nesse caso, quando ele propõe a doação, doe seu brinquedo na tenda, ele está tentando expressar um conselho, uma solicitação, não necessariamente uma ordem com viés obrigatório. Parabéns para quem acertou essa questão, vamos para a próxima. Nesse próximo slide, a gente tem um pôster, né, cuja linguagem verbal está descrita assim: gripe é doença séria, vacine-se, de 10 de abril a 31 de maio. Embaixo a gente tem ali a logomarca dos patrocinadores, né? Então tem a marca do SUS e a marca que representa ali o estado de Minas Gerais, né? Então embaixo está escrito governo diferente, estado eficiente.
fez até uma rima com as palavras diferente e eficiente nessa logomarca, certo? Então, o que o enunciado da questão pede para vocês agora? Descreva a aparência física das pessoas escolhidas para compor essa foto presente neste anúncio publicitário. É possível inferir a descendência delas? Então, vocês vão tentar descrever ali as características físicas das pessoas que foram escolhidas para compor essa foto dessa campanha publicitária e pensando se vocês conseguem também sugerir qual seria a descendência delas presentes ali na foto. Um tempo para mais esse exercício. Então, pessoal, olha lá, quem conseguiu fazer aí uma descrição das pessoas presentes na foto, que escreveu mais ou menos assim, olha. Então, as pessoas escolhidas representam uma pluralidade étnico-racial, apresentam características indígenas, afrodescendentes, asiáticas, europeias e mestiças, né? Então, mais ou menos alguma coisa similar a isso vocês conseguiram captar, né? Conseguiram aí fazer uma breve descrição das pessoas, da aparência física das pessoas que foram escolhidas para compor essa campanha publicitária, ok? Vamos para mais um exercício agora. O exercício 5 pede o seguinte: qual é a intencionalidade do autor deste pôster ao escolher para essa foto pessoas que representam a multiculturalidade que compõe a nação brasileira? Então, observem ali os elementos da linguagem verbal, né? Observem ali as imagens, as pessoas escolhidas para compor essa campanha publicitária e aí elaborem a resposta de vocês.
Ok, pessoal? Retornando então, olha lá. Então, o autor alertou a população para a necessidade de que todos precisam se vacinar, pois gripe é doença séria, como diz lá já no início do pôster, né? Independente de ser descendente asiático, europeu, mestiço, etc. Né? Então, não importa a descendência das pessoas, todos somos iguais e temos que nos proteger, nos vacinar, né? Para cuidar da saúde. Muito bem, quem respondeu algo assim, parabéns. Agora, observem a importância do verbo vacinar, que eu inclusive trouxe ele para vocês conjugado no imperativo afirmativo, né? Que é a logomarca utilizada geralmente quando eles elaboram slogans de campanha publicitária. A gente sempre tem visto que se utiliza, na maioria dos casos, o imperativo afirmativo. Né? Nesse caso, como a gente acabou de analisar, é uma campanha publicitária que trata da questão da importância da vacina, então eu trouxe esse verbo vacinar-se conjugado para a gente ver como é que foi feito, né? Para a gente ir se apropriando aí de como que constrói os verbos no imperativo afirmativo. Então vejam, pegamos lá o presente do indicativo, então eu me vacino, percebam que é um verbo reflexivo nesse caso, né? Ele foi conjugado de uma forma que o sujeito pratica a ação do verbo e o sujeito mesmo recebe a ação do verbo. Então, no caso, quando o sujeito pratica e recebe a ação do verbo, a gente tem um verbo reflexivo, porque reflete no próprio sujeito a ação. Né? Então, para a primeira pessoa do singular fica eu me vacino, tu te vacinas. Veja que o pronome correspondente ao tu é o te. Né? Então, tu te vacinas e ele se vacina. Nós nos vacinamos, vós vos vacinais e eles se vacinam. Observem, então, que para o tu e para o vós, que é a segunda pessoa do singular e do plural, do presente do modo indicativo, a gente pega a palavra e tira o S, né? Pega a flexão verbal ali, tu vacinas, tira o S e compõe ali a segunda pessoa do singular e do plural do imperativo afirmativo. Então, fica vacina tu, vacinai vós. No modo subjuntivo, a gente também vai utilizar as demais pessoas ali no tempo presente, né? Então, conjugando ali, a gente tem que eu me vacine, que tu te vacines, que ele se vacine. Que nós nos vacinemos, que vós vos vacineis e que eles se vacinem. O que a gente faz agora? Então, o eu a gente omite, né? No modo imperativo afirmativo não se usa a primeira pessoa do singular, o eu, então, está sendo substituído ali por um hífen. E nas demais pessoas agora, a gente vai utilizar a palavra na íntegra para compor o imperativo afirmativo, correspondente ao ele, ao nós e ao eles, certo? Então ficou ali, ó, vacine ele, vacinemos nós e vacinem eles, certo? Então uma especial atenção ali para a questão também dos pronomes. O correspondente a eu é me, quando eu vou conjugar verbo reflexivo, né? Se fosse o verbo olhar-se, por exemplo, de olhar-se no espelho. Então eu me olho, tu te olhas, ele se olha. Nós nos olhamos, vós vos olhais e eles se olham. Então, o correspondente a eu é o me, a tu é o te, a ele é o se, a ele ou a ela, né, que pode ser ela também, ela se vacina. A nós é o nos, a vós é o vos e a eles ou a elas é o se. Sempre é bom a gente retomar isso, né? E uma especial atenção, então, que para compor o imperativo afirmativo, utilizamos segunda pessoa do singular e do plural, do presente e do indicativo e as demais pessoas do modo subjuntivo, do presente, né? Do tempo presente e do subjuntivo. E a gente não conjuga na primeira pessoa do singular ali o eu no modo imperativo afirmativo, certo? Então, vocês vão com o tempo aí memorizando isso até ficarem campeões em conjugação de verbos aí no imperativo afirmativo. No exercício 6 agora, eu vou pedir para vocês preencher as lacunas utilizando os pronomes pessoais abaixo. Então, vocês têm ali uma caixinha com esses pronomes que vocês utilizarão para preencher as lacunas, né, que são as palavras que estão faltando para compor esse enunciado. E ali no enunciado a gente tem o seguinte: o imperativo afirmativo não se utiliza do primeiro pronome pessoal do caso reto, eu. Constrói-se a partir da segunda e terceira pessoa do presente do modo indicativo, sem a letra S, que são os pronomes pessoais, tal e tal, e os demais pronomes pessoais do presente do modo subjuntivo, que são tal, tal e tal. Então, um tempo para vocês fazerem esse exercício.
Retornando então, o pessoal acertou quem preencheu, primeiro utilizando o tu e o vós, que são a segunda pessoa do singular e do plural, do modo indicativo, né, do presente, e os demais, que são ele, ela, nós, eles e elas. Parabéns por ter acertado esse exercício. Vamos para o exercício 7 agora. Então, vamos acrescentar uma frase, discurso verbal, a esse pôster, iniciando com um verbo no modo imperativo. Use sua criatividade. Vou deixar aqui o slide para vocês analisarem o pôster e elaborar essa frase. E a gente já retorna. Vamos verificar, pessoal? Então, são inúmeras as possibilidades de vocês terem usado aí a inventividade, a criatividade de vocês para elaborar essa frase. Né? Aqui são algumas sugestões apenas. Então, na primeira sugestão, seja solidário, doe para quem precisa. Doe jaquetas, blusas de frio, calças e demais roupas para quem precisa. Ou faça a sua parte, doe roupas de frio para quem não... doe roupas de frio que você não usa mais. Vocês podem ter elaborado quaisquer outras frases aí, desde que a frase tenha coesão e coerência com os desenhos, com as ilustrações, a linguagem não verbal presente nesse slogan, certo? E agora, no exercício 8, para a gente treinar um pouquinho, eu vou pedir para vocês conjugar o verbo doar no imperativo afirmativo. Vou deixar esse slide aqui, né, para vocês darem uma olhada e seguirem o modelo, ok?
Verificando então, pessoal, acertou quem conseguiu captar aqui como que é o funcionamento da conjugação dos verbos no imperativo afirmativo, né? Então, quem percebeu ali que vai montar ali primeiro o presente do indicativo, que vai ficar eu dou, tu doas, ele doa, nós doamos, vós doais e eles doam, né? Aí vocês montaram também ali o presente do modo subjuntivo, né? Que ficou lá que eu doe, que tu does, que ele doe. Que nós doemos, que vós doeis e que eles doem. E utilizaram-se da segunda pessoa do singular e do plural do presente e do indicativo, né? Então ficou doa, tu, sem o S. Na sequência, pega lá a terceira pessoa do singular do modo subjuntivo, então ficou doe, ele. A primeira do plural, doemos nós. E segunda do plural do modo indicativo, né? Doai, vós, sem o S. E na sequência doem eles. Quem conseguiu elaborar assim, parabéns, está conseguindo captar essa questão do funcionamento da conjugação dos verbos. Muito bem, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, né? Então hoje a gente fez ali mais uma retomada das características do pôster, né, em uma campanha publicitária. Estudamos, aprofundamos um pouco os nossos conhecimentos com relação à composição dos verbos no modo imperativo. E fizemos ali algumas atividades de interpretação e de reconhecimento das diferentes formas de tratar uma informação na comparação dos textos de diferentes gêneros, né? Parabéns por terem acompanhado a mais essa videoaula. Fiquem em casa se puderem.